Oi, hoje nós vamos iniciar a leitura do livro Alvorada Cristã. Esse livro maravilhoso foi psicografado pelo Chico Xavier. O espírito autor é Neio Lúcio. Imaginem que a psicografia é de 1948. Dá para ter uma ideia? 1948 são 72 anos, não são? Se eu errei na conta, me corrijam, por favor, depois. É bastante tempo, bastante tempo. A primeira edição de 1948 deve estar bem amarelinha. No ano de 1980, ou seja, 42 anos depois, 32 anos depois, eu li esse livro. Os anos passaram e de vez em quando eu peguei aqui alguma dos contos aqui do Neio Lúcio para fazer palestras. Mas agora, pensando nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia que assusta o mundo, que paralisou as atividades, milhões de pessoas estão sem trabalho, milhares perdendo o emprego, com certeza em franco desespero, pelas quais eu oro todos os dias e peço a todos vocês que orem também por essas pessoas, para que elas tenham inspiração de achar algum meio de exercer alguma atividade sem correr o risco de se contaminarem ou de contaminarem outras pessoas. Mas para que a gente tenha alguma coisa assim, para a gente ler, para a gente pensar, para nós, no final do dia, cansados, tenhamos uma reflexão mais tranquila, eu resolvi ler esse livro, Alvorada Cristã. Peço a vocês que leiam também. Sendo possível, adquiram o livro. Quando forem adquirir, deem preferência por uma livraria de um centro espírita. A entidade espírita geralmente mantém assistência social, ou então mantém a própria sede, porque ela não faz arrecadações nos cultos, não existe isso no espiritismo. Então esses livros espíritas são muito importantes para a manutenção das atividades espíritas. Quando você compra um livro espírita, normalmente está fazendo uma caridade, desde que você adquira o livro num centro espírita, numa livraria espírita, não é? Muito bem. Então, vamos passar a história. Não vou ler a introdução, espero que vocês leiam nos seus livros. A primeira história se denomina Sigamos com Jesus. Vamos ver que coisa atual e maravilhosa que é esta história, especialmente para o dia de hoje. Maomé foi valoroso condutor de homens. Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às ordens. Todavia, deixou o corpo como qualquer mortal, e seus restos foram encerrados numa urna, que é visitada anualmente por milhares de curiosos e seguidores. Carlos V, poderoso imperador da Espanha, sonhou com o domínio de toda a terra, dispôs de riquezas imensas, governou muitas regiões. Entretanto, entregou um dia a coroa e o manto ao asilo de pó. Não é impressionante? O Império Espanhol, ele era quase o mundo todo. No entanto, o seu rei poderoso, Carlos V, também morreu. Napoleão era um grande homem. Acho que tem muito pouca personalidade que tem tantas obras escritas sobre Napoleão. Ele fez muitas guerras, dominou milhões de criaturas.
Lembrando que a família imperial portuguesa veio para o Brasil, o que deu um avanço no progresso econômico e tecnológico no Brasil por conta disso. Napoleão assustou a família imperial portuguesa e ela veio para o Brasil e levou o Brasil à condição de Reino Unido, o que foi muito importante para o Brasil. Eu diria que graças a Napoleão. Deixou o nome inesquecível no livro das nações. Hoje, porém, o seu túmulo é venerado em Paris. Muita gente faz peregrinação até lá para visitar-lhe os ossos, mesmo o cemitério de Allan Kardec, por sinal, pelo que eu sei, nunca fui lá. Como acontece a Maomé, a Carlos V, a Napoleão, os maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos que lhes guardam os despojos. Com Jesus, todavia, é diferente. No túmulo do nosso Senhor, a afirmação de Neio Lúcio, no túmulo de nosso Senhor não há sinal de cinzas humanas, nem pedrarias, nem mármores, depreço com frases que indiquem a linha presença de carne e sangue. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro, na gloriosa manhã da ressurreição, não havia aí nem luto e nem tristeza. Lá encontraram um mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou: não está aqui. Jesus não estava no túmulo e nunca foi encontrado. E o túmulo está aberto e vazio há 2000 anos. Seguindo, pois, com Jesus pela luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte, e sim a vida incessante. No caminho de notáveis orientadores do mundo, poderemos encontrar formosos espetáculos da glória passageira. Contudo, é muito difícil não terminarmos a experiência em desilusão e poeira. Somente Jesus oferece estrada invariável para a ressurreição divina. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Então, meus amigos, este é o primeiro conto, a primeira história, o primeiro ensinamento de Neio Lúcio na obra Alvorada Cristã. Essa reflexão é muito importante, meus irmãos, especialmente no tempo que vivemos, onde estamos todos assustados, nós estamos todos andando nas ruas com máscaras, nos escondendo uns dos outros, impedindo que a nossa respiração alcance o nosso irmão. O nosso abraço fica na vontade. Nós vemos um amigo, não podemos tocar nele. Que coisa triste para nós. Mas, quando a gente pensa em Jesus, que Jesus foi levado à cruz, foi crucificado, o soldado cortou-lhe o corpo para garantir-lhe a morte, foi levado morto para um túmulo, mas 3 dias depois, ele estava entre nós novamente. Por mais de 40 dias, Jesus andou entre os apóstolos, comeu com os apóstolos, permitiu que lhe enfiassem os dedos nas feridas. Meu Jesus, ele ainda afirma para Tomé,
dá-lhe uma lição dura. Você, para crer em mim, precisou ver. Feliz aquele que crê em mim sem precisar ver. Então, meus irmãos, tenhamos fé em Jesus. Tenhamos certeza, convicção. Não tenhamos medos. Vamos nos preservar. Não nos preservarmos é um suicídio. E isso é um crime diante da lei de Deus. Vamos nos preservar. Mas não tenhamos medos, porque se nós formos prudentes, e Jesus nos ensina que nós devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então vamos ser prudentes, vamos ser mansos, vamos fazer do nosso coração um coração meigo e bom, sem medos, na certeza que cada um de nós receberá conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Que Jesus nos abençoe, abençoe a sua casa, a sua família e faça de todos nós irmãos, caminheiros para o mundo melhor, para o mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.